Olha, está focado, viu? Tá. Bem. O que acontece com... cada vez mais próximo. Tá? Então, eis uma pergunta que com certeza deu um impulso muito grande na matemática, que impulsionou o cálculo diferencial. Tá? Seguinte, dados uma função f e um ponto p, a pergunta consiste em saber o que acontece com o valor f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de p. E primeira coisa que você tem que entender é o significado de próximo. Mesmo no senso comum, próximo não é igual. O que é próximo é o que é próximo, tá? Isso não encerra o significado, mas uma coisa que você tem que entender é que próximo é diferente. Antes de tudo, próximo é diferente. Menos na matemática, próximo significa que é diferente. Próximo é próximo, mas é diferente, tá? Então a pergunta é, dados uma função f e um ponto p, o que acontece com o valor f de x quando o x é tomado cada vez mais próximo de p? Em certas situações, essa pergunta ela pode ser bem interessante, tá? Nós vamos ver. Por exemplo, eu coloco aí nas notas o seguinte, pega essa função f de x igual, como exemplo, a função f de x igual a x sobre 1 mais x ao quadrado, qualquer que seja o x real. E eu monto uma tabela, onde aqui eu coloco o valor x e aqui do lado eu coloco f de x. Então, só para eu fazer uma pesca aqui, tá? Eu fiz a conta usando uma calculadora, bem, por exemplo, se o x é 0,9, o valor f de x é 0,49723 756 6906. Pode olhar aí nas notas, né? E contando, tá? 0,49 723 756. Por exemplo, se você pegar o valor 0,99, por exemplo, tá? Dá 0,49, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 74, não, 0,999. 999, desculpe, 0,999 dá 0,4,
1, 2, 3, 4, 5, 74, 97 e assim. Já se eu pegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Dá 0, aí já dá 49 e dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 e já vai dar 75. Se eu não copiei errado, tá aqui. Tá? Deixa eu só contar. Não, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 75. Então você observa, estou tentando responder essa pergunta para esse exemplo. A intuição diz que quanto mais próximo de 1 o x estiver, mais próximo de 0,5 o valor f de x estará. Certo? Tá? Esse exemplo, tá? A intuição te leva a fazer isso, inclusive porque você sabe qual é o valor da função f aonde? No ponto 1. F de 1 é quanto? 1/2. Dá 1/2. E aí, tá? Você trabalhando, olhando para essa função, você até conclui por conta disso, porque f de 1 é 1/2, que quanto mais próximo de 1 o x estiver, mais próximo de 1/2 o valor f de x estará, tá? E eu estou usando aqui o senso comum para concluir isso. Se você pegar essa função aqui, ó, g de x igual a 2x mais 3, eu posso escrever, por exemplo, o seguinte: g de x igual a x mais 3, se x está próximo de 2, então, o que se pode dizer do valor g de x? Vai estar próximo de 7. Tá certo? Vai estar próximo de 7. Eu posso até considerar esse exemplo aqui, ó. A função h de x igual a, ó, x menos 4 dividido por raiz quadrada de x menos 2. Aí eu pergunto para você, para esse exemplo aqui, a pergunta se torna muito interessante, porque aqui, se x está próximo de 4, então h de x não, h de x está próximo de quê? De quê? Por que 1? Se você tem x vai estar próximo de 4, então ele vai se aproximar de 0, vai ser muito próximo de 0. A mesma coisa vai ser dentro de baixo, vai estar muito próximo de 2 quando você subtrai por 2. Aí você vai ter, quando você fazer a divisão de dois números que estão relativamente perto, porque aquele vai ser 4, quase 0, esse aí vai ser também quase 0, porque vai ser menos 2, você vai ter uma divisão de dois números praticamente iguais, então vai ser 1. Está correto isso? Ou está errado? Eu acho que ele está com orgulho. Olha aí,
Olha aí, como a intuição aqui é um negócio perigoso. A intuição é um negócio muito perigoso. Você tá usando a intuição de forma errada. Você está atribuindo, ó, você tá querendo fazer a conta 0 dividido por 0. Próximo de 0. E essa conta não existe, mas você está sendo levado aí, ó. Tá certo? Ó, como é que eu respondo isso aqui? Como é que eu respondo isso aqui? Primeira coisa, x, tudo bem, você disse, x próximo de 4, primeira coisa, o x é diferente de 4. Tá certo? Então, para responder isso aqui, você deve observar o seguinte, que é um procedimento padrão no limite, embora ainda não tenha introduzido, eu quero introduzir a noção de limite, tá? Mas você veja o seguinte, para x próximo de 4, melhor dizendo, ó, para x diferente de 4, inclusive, isso inclui x próximo de 4, embora eu não tenha uma definição precisa do que significa ser próximo, tá certo? Você tem o seguinte, x menos 4 sobre raiz quadrada de x menos 2 é igual, porque se o x é diferente de 4, isso aqui está definido, porque raiz de x é diferente de 2. Então isso aqui vai ser, ó, x vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos 2 ao quadrado, tá? Correto? Dividido por quê? Por raiz de x menos 2. Agora olha o que acontece. Isso aqui é igual. Essa conta está sendo feita para x diferente de 4, que é possível, tá? Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de x menos 2 vezes o quê? Raiz quadrada de x mais 2 dividido por quem? Por raiz quadrada de x menos 2. E isso aqui é igual a quê, hein? Ó, para x diferente de 2, essa expressão é igual a quê? É igual a quê? Raiz quadrada de x mais 2. Raiz quadrada de x mais 2. Ou seja, para todo x diferente de 4, inclusive para x próximo de 4, seja lá o que isso significa, tá? X menos 4 dividido por raiz de x menos 2 é raiz de x mais 2. Logo, você pode concluir usando a intuição, e aí usando a intuição, você pode concluir o seguinte: se x está próximo de 4, tá? Se x está próximo de 4, então o que é que acontece com x menos 4 sobre raiz de x menos 2? Eu sei que x menos 4 para x próximo de 4 é o que? É raiz quadrada de x mais 2. Portanto, de onde isso aqui estiver próximo, isso aqui também estará. E se o x está próximo de 4, isso aqui está próximo de quem? De 4. Não é 1. Tá certo? Isso aqui está próximo de quem? Próximo de 4. E por isso que eu disse, essa pergunta em certos contextos ela é muito interessante. Porque aqui, ó, se x está próximo de 2, g de x está próximo de 7. Porque você é levado a concluir isso também pela intuição e pelo fato dessa expressão ter valor quando x é 2. Tá? Essa expressão tem valor quando x é 2. E tem valor quando x está próximo de 2. E aí você
pela intuição, você conclui que se o x está próximo de 2, o dobro de x está próximo de quem? De 4. E se o dobro de x está próximo de 4, o dobro de x mais 3 está próximo de 7. Tá? Só que a intuição que está aqui, ela não funciona nesse caso. Porque essa expressão aqui, ela não possui valor quando x é igual a 4. X igual a 4, substitua x igual a 4, eu fico com o quê? 0 dividido por 0, isso não está definido. Tá? Se você usa o princípio da divisão para justificar quanto é 0 sobre 0, 0 sobre 0 pode ser qualquer coisa. 0 sobre 0 é 3, porque 3 vezes 0 é 0. Mas 0 vezes 0 dividido por 0 também é 1000, porque 1000 vezes 0 é 0. 0 dividido por 0 é 0. Então você não pode usar o princípio básico da divisão para justificar, para definir 0 sobre 0. Não há como fazê-lo. Entendeu? Então veja, essa questão de... Agora vamos parar. Diante desses exemplos, tá? Eu posso dizer o seguinte, aí eu vou introduzir sem muito formalismo, eu vou introduzir o limite. Então, diante desses exemplos, eu posso dizer o seguinte, que um meio é limite de quem? De f de x, quem é? X sobre 1 mais x ao quadrado, quando x tende a 1. Essa é a maneira de você expressar que x próximo de 1, x sobre 1 mais x ao quadrado está próximo de 1/2. Mas você expressa assim, e não usa, você vai ver que no limite chega um certo ponto que você se livra da palavra próximo, porque próximo não tem definição. Existe no senso comum, mas na matemática, essa questão do próximo tem um problema muito grande com essa palavra, tá? Que você usa na matemática, tá? O senso comum, apesar de que a intuição por limite, ela não pode ser desprezada. Todo o conceito de limite que eu vou apresentar aqui, ele é feito em cima da intuição. Aliás, toda a matemática é construída assim, engenharia, que tudo é feito em cima da intuição. A intuição é que move a ciência, tá certo? Mas você precisa, na matemática, você tem um conceito intuitivo, você precisa formalizá-lo, inclusive para você conseguir manipular matematicamente. E é isso que eu vou fazer com o conceito de limite. No entanto, eu posso chegar e escrever isso. E a intuição, nesse caso, funciona. O outro exemplo, como é que eu digo aqui, hein? Como é que eu digo? Diante disso que eu coloquei para você. O que é? Não. 7 é o quê? É limite de quem? É limite de 2x mais 3, vírgula, com x tendendo a quê? A 2. Nesse exemplo aqui, usando a intuição, porque observe, isso aqui tem uma coisa, é uma coisa sutil, ó, sutil. Está aqui o 4. No 4, essa expressão não tem definição. Essa tem. Mas o que interessa é que para x próximo de 4, e não importa quão próximo de 4 o x esteja, seja lá o que é que significa estar próximo, tá? Vamos ao senso comum de próximo. Não importa quão próximo de x, de 4 o x esteja, esse valor é igual a esse. Portanto, de onde um estiver próximo, o outro também estará. Seja lá o que significa estar próximo. Tá? Na matemática. Tá? Então,
para este exemplo aqui, o que é que eu digo, hein? O que é que eu digo? 4. 4 é o quê? É limite de quem? X menos 4 sobre o quê? X menos 2. Quando x, pode ser também com x tendendo a 2, ou quando x tende a quem? A 4. Você entendeu? Então, olha, primeira coisa, nem sempre a intuição funciona, tá? A intuição é maravilhosa, a intuição é uma faca de 2 gumes na matemática. A intuição move a matemática, mas você não pode sempre ficar segurado na intuição. Então eu posso chegar, encerra e começa.